encontro que tem o objetivo de, mais uma vez, marcar uma homenagem a Renato Pacheco por ocasião de 10 anos do seu falecimento. Eu fui solicitado pela Biblioteca Pública Estadual a fazer o trabalho de coordenação da mesa de hoje. Essa é a razão pela qual estou aqui com o roteiro que me foi passado e espero poder atender de forma satisfatória ao mapinha. Para compor a mesa, embora essa composição da mesa não tenha o caráter de atribuir solenidade a essa reunião, pelo contrário, mas como haverá participação de várias outras pessoas, então, para compor a mesa, eu convido o Dr. Getúlio Pereira Neves, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, uma vez que o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, ele também se incorporou a essa homenagem a Renato Pacheco, como vai ficar mais adiante explicado pelo Dr. Getúlio. Convido também a Marilena Soneghetti, escritora, para me dar aqui a satisfação da sua presença, porque também vai ter uma relação com a sessão de hoje. Eu queria fazer uma observação de saída que é muito pertinente. A viúva do Renato Pacheco, a Tilda, avisada dessa sessão, ela justificou a sua ausência, uma vez que ela não se encontraria como não se encontra hoje em Vitória. Então, ela não pôde estar presente aqui, ela recebeu o filho Guilherme e viajou com ele. Então, não foi possível a presença dela aqui, mas ela agradeceu muito a homenagem que está sendo feita a Renato Pacheco. A outra observação que de início eu quero fazer aqui é a seguinte: o doutor Rômulo Salles de Sá, presente aqui, amigo de Renato Pacheco, está oferecendo hoje aos presentes esse livro da autoria dele, intitulado Os Anos Dourados da Vida Cultural de Vitória, em 1956-1952, que tem por foco a Academia Capixaba de Novos, da qual o Dr. Rômulo fez parte, como o Renato Pacheco também fez parte. Esse livro está sendo distribuído, está à disposição dos presentes, logo na mesa de entrada ali. Ao Dr. Rômulo, os nossos agradecimentos. Renato Pacheco, nós sabemos todos, Renato ainda esteve presente, por 50 anos ele esteve presente no Instituto Histórico e Geográfico. Então, mais da metade da história do Instituto, nós estamos fazendo 98 esse ano, Renato esteve presente. Ele foi admitido no Instituto Histórico em 53, com 25 anos, e logo que retornou de São Paulo, dos estudos na Escola de Sociologia e Política em São Paulo, ele já se integrou à diretoria do Instituto Histórico. Então, desde que retornou, a sua atividade no Instituto sempre foi feita na diretoria, como secretário adjunto, como secretário, como vice-presidente, como presidente, como presidente de honra. Renato foi levado pelo professor Guilherme, pelo Dr. Eurípides, e lá esteve e desenvolveu as suas atividades de intelectual que nós todos conhecemos. Falar no Instituto Histórico, de alguma maneira, a gente ainda lembra, com muito prazer, de Renato Pacheco. E falar de Renato Pacheco, a gente lembra também do Instituto Histórico, uma vez que, conforme eu disse, grande parte da sua atividade intelectual foi lá desenvolvida. Renato fez o estatuto que está em vigor, com algumas alterações determinadas pelo Código Civil em 2004, mas o estatuto foi enxuto e foi refeito por ele.
Então, grande parte das inovações administrativas no Instituto Histórico, a sua forma de atuação, as atividades, a forma das atividades, foram pensadas por ele, quando não implantadas por ele. Por isso, e esse ano é um ano em que nós temos datas redondas de falecimento de Renato, 10 anos, e também de Miguel Deves Talon, 15 anos de falecimento de Miguel, ambos ex-presidentes do Instituto, ambos de uma memória muito grata e que se junta ao Instituto de todas as maneiras. Por isso, o Instituto Histórico instituiu, algum tempo atrás, na minha gestão, alguns selos para marcar datas, ou eventos, ou personalidades, etc. Esses selos a gente manda fazer e eles vão, então, na correspondência oficial do Instituto. Nós começamos emitindo, vamos dizer assim, um selo sobre Joaquim Nabuco. O ano Joaquim Nabuco nós comemoramos no Instituto, fizemos inclusive concurso literário, foram publicados na revista, com apoio da UF, da Adriana Campos, etc. Fizemos sobre a nossa sede, sobre a nossa revista, e esse ano estamos fazendo Renato Pacheco, o nosso ex-presidente, presidente de honra. Esse selo, então, a gente deixou para fazer o lançamento aqui, como uma forma de nos integrarmos, então, a esse encontro aqui presidido por Luiz, e que vai honrar e lembrar Renato Pacheco e honrar sua memória. Isso é uma coisa muito simples, mas nós temos aqui a arte do Wagner Veiga, que gentilmente está presente. Cadê o Wagner? Podia levantar. Eu quero agradecer aí de público a arte. Gostaria até de uma salva de palmas para ele. Obrigado, Wagner. Não fui eu que tratei com ele, foi Paulo Stuck. Mas nós temos esse quadro no Instituto, perfeita a reprodução de Renato. É uma obra conhecida, ficou bastante conhecida pela excelência da obra. Ele gentilmente cedeu para a gente, consta aqui o nome, a data. E esse é o selo, então, que a gente está fazendo o lançamento. Então, vai ser baixado uma portaria determinando que nesse ano se use esse selo, como no segundo semestre nós vamos usar também o de Miguel Deves Talon. Eu queria, então, oferecer a cada um, passar esse selo para que cada um tenha como uma lembrança dessa ocasião e que lembre do nosso querido intelectual, colega, amigo, professor Renato Pacheco. Então fica, para dar um cunho assim maior de formalidade que o Luiz não quer, mas fica oficialmente lançado o selo Renato Pacheco para ser usado na correspondência oficial do Instituto durante esse ano de 2014. Eu agora vou passar, distribuir e retorno a palavra a Luiz. Uma coisa mais rápida. Obrigado, Luiz. Esse encontro nosso aqui, ele se compõe de dois momentos. O primeiro momento é esse que nós estamos realizando. O segundo ocorrerá com a chegada do poeta e escritor Oscar Gama Filho, que vai também falar sobre Renato Pacheco. Vou dizer algumas palavras na parte que me cabe. 10 anos sem Renato Pacheco. Nos meses de fevereiro e março de 1984, 30 anos atrás, Renato Pacheco produziu Os Cantos de Fernão Ferreiro, seu poeta heterônimo, nascido em fevereiro de 1948. Foi obra escrita numa compulsão vulcânica, num verão quentíssimo, acho que mais quente do que o verão que nós estamos vivendo, e que, na minha opinião, se tornou a opus máxima de Renato, convertido em ferreiro alucinado, tirando chispas luminosas de uma bigorna de ouro. O projeto dos cantos, previsto para ser escrito de 2 a 9 anos, como confessou o seu autor, fez-se naqueles 2 meses numa verdadeira gesta poética. Até onde o calor tremendo daquele verão provocou o transe literário das madrugadas que induziu Renato
ao cachoeiro de versos dos cantos pelo condão umbilical que o ligou a Fernando Ferreira. A questão intrigou o próprio Renato Pacheco, conforme se lê numa passagem da entrevista que, em 1997, ele deu ao escritor Oscar Gama Filho para a revista Você. A produção dos cantos deu-se há 30 anos, em março de 84. Repita-se. Antes de ontem, dia 18, fez 10 anos que Renato Pacheco faleceu. Também no mês de março, exatos 20 anos depois de ter escrito os cantos de Fernão Ferreira. Que significado tem essa estranha ou não tão estranha coincidência de datas? Para Odiano Vieira, não hei de fazer mistérios dos acasos, mas folgo em imaginar que possa haver um fio misterioso ligando um fato ao outro na vida de Renato Pacheco, cujo sentido me escapa e que talvez não chegue nunca a ser desvendado. Convidado que fui pela Biblioteca Pública Estadual para participar deste encontro e até para coordená-lo, em memória da memória de Renato Pacheco, não pude deixar de ligar essas duas intrigantes marcas temporais em seu destino de homem e de um dos maiores escritores da literatura do Espírito Santo. Porque eis que são passados 10 anos sem Renato. Uma década durante a qual os muitos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e de com ele conviver de perto, como foi o meu caso, ainda estão tentando em vão habituarem-se à sua partida. E abro aqui um parêntese para incluir também 10 anos sem Ivandir Borgo e João Bonini, integrantes do grupo de amigos das reuniões matinais dos sábados na livraria Logos. Os 3 foram delas retirados por uma ceifada quase única da insaciável, numa pouca diferença de dias. Vale recordar que o último texto que Renato leu na véspera de sua morte foi uma homenagem ao amigo Ivandir Borgo, realizada no Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. No dia seguinte, era Renato que partia. Vejam que eu falo de partida, porque não caberia aqui falar de ausência. Ausência é esquecimento, ostracismo da memória e do sentimento. Não é este o caso de Renato Pacheco. Tanto que estamos aqui reunidos numa biblioteca, porque não poderia ser em outro lugar senão numa biblioteca, casa de livros, casa do saber, casa das palavras, para nos reencontrar com Renato, o amigo, e Renato, o escritor. E será um encontro que se fará por palavras, a forma que nos resta possível para celebrar a saudade daquele que partiu, privando-nos da sua terrena presença. Na apresentação que escreveu para a Memória das Cinzas, romance de minha autoria, que dialoga com o poema Os Cantos de Fernão Ferreira, o poeta Fernando Achiamé, com extrema e magistral felicidade, lembrou que é pela vida das palavras que se celebra a amizade que continua em outra vida. Reconhece assim o poeta e o proclama com justeza o poder revivescente da palavra, a força do verbo, que digo eu, no mínimo reencarna a memória, que se me permitem a extrema ousadia da imagem literária. Porque será pela força das palavras que lembram e reincorporam os que se foram, sem que nos tenham deixado completamente, que traremos Renato renascido ao nosso convívio desta noite. Vale até que seja adotado como dístico desse encontro o verso colhido ao poema Carta Testamento para Renato Pacheco, escrito em 11 de janeiro de 2005 por Oscar Gama Filho, que se acha divulgado no site da Estação Capixaba.
Refiro-me ao verso Renato renascido pela palavra. Mas neste buscado renascimento, haveremos de ter o extremo cuidado de não pretender fazer de Renato Pacheco um mito. Queremos-lo como sempre foi em vida, nobre, cordial, generoso, íntegro, culto, sábio e amigo. É com essa querência que começaremos este nosso encontro com e sobre Renato, recordando as palavras que por ele mesmo foram ditas a Oscar Gama na entrevista que há pouco mencionei. Ela foi publicada no número 50 da revista Você, ano 97, e teve o seu conteúdo sumarizado por Reinaldo Santos Neves, especialmente para ser lido nesta noite. Nela está contida a suma do pensamento do escritor, do sociólogo, do intelectual e do pensador que Renato Pacheco foi. Ouvi-la é dar a ele a atenção que de todos nós merece, como se aqui estivesse presente. E quem diz que não está? Mas ainda que não esteja, ele esteve entre nós um dia. E por isso lhe somos gratos, nós, os seus amigos, e mais do que nós, o Espírito Santo, o seu estado natal, que ele estudou e amou a fundo, como uns poucos o fizeram da mesma forma. Por isso, a ele somos devedores. Por isso, a ele somos agradecidos. Obrigado, Renato Pacheco. Mas o registro a ser feito é o relativo à distribuição do cordel de Cátia Bobbio sobre Renato Pacheco, aqui no pulmão, e foi distribuído entre os presentes. Mais uma marcante homenagem ao nosso amigo Renato. Vejam bem, pelo que eu disse, nós vamos fazer aqui uma revivência da entrevista que Renato Pacheco deu ao Oscar Gama Filho. Mas dentro do esquema que eu tenho, antes dessa revivência, antes de ser lida aqui alguns trechos, apenas alguns trechos da entrevista dada, nós temos a satisfação de contar com a colaboração de Marilena Soneghetti para a leitura de duas crônicas. Uma da autoria de Renato Pacheco, outra, uma resenha feita por Rubem Braga sobre o livro A Oferta e o Altar, que foi o primeiro romance que Renato Pacheco escreveu. Então, eu passo agora a palavra a Marilena para que ela faça a leitura dessas duas crônicas. Boa noite. Eu vou ler em primeiro lugar a crônica de Rubem Braga, O Romance Capixaba. O pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa diz que Puã é a fêmea do ciris. Acho um luxo haver um nome para a fêmea de siri. Na Bahia, segundo Von Hering, Puã é o nome de uma certa espécie de siri, o chamado siri-puã. Mas aqui, pelas costas do estado do Espírito Santo e do Rio, Puã quer dizer mesmo o que aprendi na minha infância. É a pinça do siri, ou do caranguejo, ou do camarão. Palavra certamente tupi, usada em minha terra de brincadeira, até mesmo em relação a gente. Tira essa puã daí que isso é meu. Lendo agora essa novela, A Oferta e o Altar, de Renato Pacheco, que é uma espécie de retrato vivo de uma aldeia praeira capixaba na fronteira baiana, vejo que ali também Puã é Puã mesmo. Por sinal que aquela gente é fina no comer. Já tinham me contado em Conceição da Barra do Rio São Mateus, no Espírito Santo, que ninguém se dava ao trabalho de comer ciris ou caranguejos, só comia as puãs. Aquela carninha limpa, feita só de músculos, que vem dentro das pinças. Aqui no livro, fico sabendo que
Dona Cecê é perita em puã de caranguejo. E a certa altura passa um menino que vende pastéis com recheios de puã de caranguejo esfiapado. A oferta e o altar, que apareceu este ano nas edições de RD, é, creio eu, o primeiro romance capixaba escrito por um capixaba. Antes tivemos Canaã, de Graça Aranha, e Caboclo, de Ribeiro Couto. Bacharel em Direito, como os dois, Renato Pacheco é juiz, como foi o primeiro. O segundo, que morreu embaixador na carreira jurídica, não foi além de promotor. Mas Renato, além disso, estudou Sociologia e Antropologia em São Paulo. A leitura de seu livro não apaixona mais porque ele não se prende a um caso individual. Através das pessoas, é a pequena ponta de areia que vive sua vida humilde, amorosamente contada. Amorosamente, mas com o olho de sociólogo ou de repórter social. A nossa modesta literatura capixaba se engrandece muito com este livro de excelente qualidade. E depois dele, francamente, mestre Aurélio, não me venham dizer que puã é fêmea de Siri. Jornal do Brasil. Orange, Caciporé e Norte. Imagine-se remexendo esta velha caixa de papelão com cerca de 50 cadernos escolares do menino José da Costa, aluno do Ginásio Espírito Santo no período de 1940 a 1946. Aqui, uma anotação da primeira aula de português no ano de 1945. Assunto: gêneros literários. Aí se diz que Coelho Neto considerava o estilo de Machado de Assis uma casa sem quintal. E respiga-se um texto exemplificativo da falta de sobriedade. Os graves criados, vestidos de grossas librés vermelhas, olhavam atenta e curiosamente do alto do minarete o desenrolar fatídico da cena sangrenta. Quem será, Deus meu, o autor de tão rebarbativo parágrafo? Segue-se uma fórmula matemática. A n igual a L vezes Q, n menos 1, que suponho ligado às progressões geométricas, aritméticas, não lembro mais. Aprendo na aula de inglês que Borson Philo é camarada cacete, o que certamente, leitor amigo, eu não sou. Em biologia, ensinam-se os caracteres dos seres vivos e dá-se notícia de que Leduc, seja quem foi, provou o crescimento de matéria bruta. Já em história, Quatrefages está com tudo e não está prosa, pois é o maior defensor do monogenismo, teoria a que adiro de pronto. Em geografia, se ensina que as principais constelações antigas eram 48 e de Sírius a Castor 22, as estrelas de primeira grandeza. Mesmo hoje, tantos anos passados, ainda vislumbro a alfa do cão maior, tremulando humildemente lá longe, bem longe. Perdida em uma folha solta, deparo-me com a aterradora pergunta digna de Conan Doyle: What happened one night? E lá vem a historinha catita do que aconteceu certa noite. Um ratinho que bebeu uísque, certamente velho, de 12 anos, de uma garrafa quebrada no armazém em que morava. Bebia e dava uma fugidinha para o buraco. Até que, no quarto ou quinto gole, trepou num barrilzinho e desafiou: Que apareça o pedaço do gato! Em desenho, destaca-se a diferença entre circunferência e círculo. E somos apresentados ao raio, diâmetro, tangente, secante, setor, arco, corda, flecha, segmento. Não sei porquê, existem também exercícios preliminares de taquigrafia, matéria fora do currículo, onde se vê que o E do meio da palavra exprime-se pela união direta das consoantes que encerram a vogal. O curso de matemática de 1944 começa estranhamente
com uma análise da posição da disciplina entre as demais ciências. E o de física nos esclarece que matéria é a coisa ao alcance da nossa imaginação, feita abstração do tamanho e da configuração, ao passo que substância é que tem existência objetiva e fere nossos sentidos. Será que nos manuais de hoje ainda é assim? Sei não. Descubro que em 1943, estudamos pelo livro Língua Portuguesa de Aníbal Bruno, e a gramática francesa indicada é a de Trajano Pinto da Luz. Na cadernetinha do canto orfeônico, entre muitos hinos e canções, eis que se nos depara a marcha heróica, 7 de setembro, de Oberval Chaves, escreveu e Thiers Cardoso musicou, cuja primeira estrofe nos concita a que, neste dia de glória e de luz, nossas vozes, irmãos, levantemos, nossa fé nos anima e conduz, somos fortes, e pois venceremos. Não se sabe o que ou a quem venceremos, mas vamos em frente. Esta música nos dá alento para que assimilemos o conceito de prosopopeia, figura de gramática que consiste em dar aos animais ou seres inanimados vozes humanas. E o exemplo vem célere, quando Penedo fala, o que nos remete ao autor do livro, o este ano centenário professor Eupídio Pimentel. Descubro também que solteiro é adjetivo que não admite graus, embora se diga, quando o cidadão se descasa, que ele está solteiríssimo. Lá pelas tantas, há uma aula sobre o livro, este audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter tido o avenor. E os alunos aprendem que livros têm capa, brochura ou cartonada, dorso ou lambada, corte, guardas, anterosto, rosto, cantos ou cantoneiras, prefácio e pós-fácio. O que me relembra o fato anedótico contado por Paulo Veloso, que teria ocorrido no ginásio Espírito Santo no final da Capixaba. Aloísio Alves verifica que no banheiro não há papel. E ouvindo ao lado o som inconfundível, dialoga com o Calazans em seu inconfundível sotaque nordestino. Calazans, me dá papel? Aqui também não tem. Estou usando o prefácio da Química do Pessegueiro do Amaral. Então, me passa o pós-fácil. Enfim, para encurtar a história que já vai longa, lá estão na anotação de geografia, para que a gente decorasse, os nomes dos cabos do Pará, hoje no estado do Amapá. Grange, Caciporé e Norte. Bom mesmo é a satisfação de ter aprendido muito e ter esquecido quase tudo. Tanto saber inútil que não faz falta alguma. Cabo Orange, eu nunca vou lá, não sou madeireiro, minerador, nem agente secreto. Ah, ia me esquecendo, Gurupi no Maranhão. Entrevista você. A maior missão do escritor é fazer-se literatura, tornar-se literatura. Escrever bem, qualquer um consegue. O diferencial é conseguir metamorfosear-se em o escritor, transformar-se em matéria-prima de lendas, em homem santo da religião, sem Deus, dedicado à adoração do hegeliano espírito da literatura. O trabalho de Renato Pacheco contribuiu decisivamente para estruturar a identidade cultural capixaba. Participou da Academia Capixaba dos Novos, da Academia Espírito Santense de Letras, da Fundação Cultural do Espírito Santo, do Instituto Histórico e Geográfico Local, da Fundação Ceciliano Abel de Almeida e do Grupo Levo, cujo convívio, segundo ele mesmo, o conduziu, a partir de 1981, à sua segunda e melhor fase como escritor. Em Cantos de Fernão Ferreiro e outros poemas heterônimos, Renato Pacheco sentou nos ombros de Ezra Pauls, de Fernando Pessoa e de Jorge Lima. Assim ombreado, equiparou-se a eles.
Os heterônimos pessoanos e a escrita ideogrâmica de Paulo foram batidos pelo ferreiro com explosivo gelo quente, vulcânico, de Jorge Lima, e se converteram no seu melhor romance, uma obra-prima que lhe garante vaga na imortalidade. O livro inspirador, de acordo com sua nota prévia, foi Decantos, de Ezra Pound, de onde parte seu compromisso em ser vanguarda, descrito pelo verso, que tanto inaugura quanto encerra a obra. Agora tudo é novo e ao longe nos conduz. Seus limites são nubes. Aliás, verso extensamente repetido na minha casa, não é, Silvio? Há anos. Meu filho ficou espantado, mostrei para ele o trabalho e ele soube que não era meu. Na verdade, eu digo, hoje tudo é novo e ao longe nos conduz. Não, é de Renato, coisa linda, maravilhosa. Sim, romance mesmo em verso. Romances pertencem ao gênero épico. São epopeias, como Odisseia de Homero, escritas na métrica greco-latina, que não empregava a rima. Os cantos se passam em uma viagem empreendida em um navio e a ação é narrada de maneira discursiva e detalhada por Fernão Ferreira, cuja grande eloquência enobrecedora age até mesmo sobre o cotidiano comum, revitalizando-os pela beleza. Estrutura-se com princípio, meio e fim, e se divide em 81 cantos mais ou menos intercambiáveis no seu conjunto e totalmente independentes entre si, em virtude do método ideogrâmico criado por Paulo. No método ideogrâmico, um conjunto de duas ou mais palavras ou ideias propõe, por meio da interação das relações comuns aos elementos, outro novo sentido que difere da soma individual de cada uma das palavras ou ideias. Como em Paulo, a submersão no mistério das inúmeras citações efetuadas no poema pode nos levar a olhar em volta e a mergulhar nos enigmas que nos rodeiam, pequenas bolas de luz no meio do universo escuro que se infinitiza. Tal qual fazemos com as estrelas, não devemos nos preocupar com o seu significado ou com a sua compreensão. Em arte, o único esclarecimento necessário é a intuição de estar com mais coisas na saída da obra do que na entrada. Se essa fruição, se essa fruição estética chegar, será o bastante para ouvir estrelas falarem. Esse é um poema épico regional. O centro do mundo é o Espírito Santo, ponto comum a todos os conjuntos. E o centro do Espírito Santo é Fernão Ferreira, canto 30. Já que é a partir desses dois centros que o poeta lança seu olhar aos arredores constituídos pelo resto do planeta. Seu compromisso, dizia ele, sempre foi de escrever sobre o Espírito Santo, só sobre o Espírito Santo, basicamente o Espírito Santo. Essa atitude o transformou no principal escritor regionalista capixaba. E sim, existe uma literatura capixaba baseada apenas no critério geográfico, o único logicamente aceitável. Os elementos estilísticos ou lexicais não são suficientes para classificar uma literatura em brasileira, nordestina, baiana, capixaba, americana, inglesa ou italiana. Grandes artistas produziram esse efeito ilusório em lugares em que havia um capital cultural poderoso o bastante para alavancar seus autores. Pela teoria da intertextualidade, todos os escritores escrevem um só livro, desde os princípios dos tempos até o futuro. À luz da teoria do intertexto, não existe a divisão do mundo em diferentes escolas literárias. Os dados técnicos originais se perdem no tempo. E o simples uso do mesmo alfabeto já é intertexto com influências inevitáveis, pois cada língua,
nos obriga ditatorialmente a dizer algo diferente sobre a mesma coisa primitiva criada há 6.000 anos. Qualquer coisa é a mesma coisa, e não há nada de novo sob o sol. Isso é de Luiz. É de Luiz. Qualquer coisa é a mesma coisa. Não é, Luiz? Não é seu, não é seu. Isso. Eu acho que é seu, acho que foi você que falou desse negócio. Não foi não? Então eu inventei. Foi Renato? Da Bíblia, né? Nada de novo sobre o sol. Não, mas qualquer coisa é a mesma coisa. Não há nada de novo sob o sol, é Eclesiastes. Não é seu, qualquer coisa é a mesma coisa. Quem melhor invencionar, melhor invencionar ficará. Isso é meu de Renato. Ah! Arnaldo é capitão. Palmas para você e para Renato. Foi assim, eu disse para ele, Renato, estou precisando aqui de colocar como chama? Um epígrafe. E disse para ele, quem melhor invencionar, esse melhor invencionado ficará. E é o que está vendo aí. Nós criamos, eu acho, com essa epígrafe, alguma coisa que perdurou desde o lançamento da Nova Capital até agora. Cada vez se inventa mais, e cada vez se inventa mais nesse lugar chamado Brasil. Eu fico impressionado. Ainda bem, né? Pois é, a ideia do intertexto é interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente usa o alfabeto, intertexto, na verdade, seriam trechos de obras em comum, né? Jorge Lima vai fazer a montagem, Luiz Busato tem um grande trabalho, montagem de versão de Orfeu, ele praticamente copia vários autores, e a norma, na verdade, a norma é a cópia, né? A originalidade vem criada pelos românticos, mas na antiguidade clássica, os autores clássicos eram aqueles estudados na sala de aula para a finalidade de cópia, né? Então nós temos Gregório Matos transcrevendo literalmente trechos de Camões, Anchieta faz a mesma coisa. E isso não era considerado plágio, porque só com a noção de originalidade do romantismo é que se criou esse negócio, era qualquer coisa a mesma coisa. Alguém usando o mesmo alfabeto, A, B, C, está fazendo o intertexto de alfabeto, não de trecho de obra. Por isso que qualquer coisa é a mesma coisa. A solução lógica é que o geográfico esteja por trás de cada divisão no Brasil em literaturas diversas, pois o argumento estilístico não resiste a uma análise mais profunda. Portanto, existe literatura capixaba, sim, e Renato a descobriu, e foi um dos seus diretores. Só como exemplo, são grandes artistas, como Shakespeare, que produziram a literatura inglesa. Mas ele poderia ter ajudado a criar a literatura italiana com obras parecidas e com recursos técnicos similares se tivesse nascido na Itália e se sua língua fosse o italiano. Otelo, Mouro de Veneza, bem como Romeu e Julieta, são temas típicos da Itália. Em Verona existe até a casa Julieta, criada por turistas, sabidamente falsa, linda do século XVIII. Vamos lá, né, querida? Linda a casa, que tira foto lá da sacada de Julieta e tal. Dois fatores produzem o que se chama de literatura italiana ou inglesa. A qualidade excepcional dos artistas dentro de uma unidade geográfica que os definiu a priori como italianos ou ingleses, obrigando-os a falar dentro do que a possibilidade da língua determina. Vejam bem, é uma questão bem importante, que se fala que não existe literatura capixaba. Então, o que a gente está propondo aqui, sim, existe literatura capixaba porque não existe nenhuma outra literatura. A bem da palavra, não existe literatura inglesa, não existe literatura italiana, tudo é a mesma coisa. Se existe uma divisão para um, se dá para um, dá para todos, não é, Renato? Não é, Renato? E, de novo, a qualidade excepcional dos artistas dentro de uma unidade geográfica é a unidade geográfica que os definiu a priori, essa unidade, como italianos ou ingleses, não o estilo deles.
não sua criatividade, a unidade geográfica, obrigando-a a falar dentro do que a possibilidade da língua determina. Cada língua determina. Roland Barthes vai explicar muito bem como a língua é ditadora, como a língua nos obriga a falar determinadas coisas. Cada língua nos obriga a falar determinadas coisas e até a sentir determinadas coisas. O capital cultural circulante, como havia em Florença. De que adiantaria Shakespeare, com toda a sua genialidade, ter nascido no Brasil, pobre e subdesenvolvido, como foi o caso de Machado de Assis? De jeito nenhum menor que Shakespeare. Defino o capital cultural como a quantia que é derivada, direta ou indiretamente, do enriquecimento de uma sociedade, é empregado no setor cultural, levando ao aumento de suas atividades. Quando Renato Pacheco escreve um haikai no Espírito Santo, cria um poema da literatura capixaba. Uma coisa muito importante, a homenagem grande que ele faz para Renato, né, essa base lógica, né, mostrando que sim, logicamente, existe essa literatura capixaba. Ele é nosso principal regionalista. Temos Luiz Guilherme, outro grande regionalista capixaba. Mas todos nós, dentro das características do estilo regionalista, todos nós produzimos a literatura capixaba. Pedro, Reinaldo, eu, todos nós, porque nascemos aqui. Os haikais japoneses perdeu o fio da meada. Quando Renato Pacheco escreve um haikai no Espírito Santo, cria um poema da literatura capixaba. Os haikais japoneses são caracteres gráficos impressos em uma única linha vertical. Não há haikais como os nossos no Japão. Essa palavra é uma transcrição em português de sua grafia, que pode ser ainda haikai ou haiku. A métrica ocidental lhes concedeu 3 versos e a escansão 5-7-5. Se a análise levar em conta apenas os critérios da origem da técnica, os haikais de Renato não pertencem a cultura alguma. Não são japoneses, certamente, pois não foram escritos com ideogramas dispostos em uma só linha vertical. No critério geográfico, se o autor nascer no Espírito Santo, como Rubem Braga, sua literatura capixaba. Se a obra versar sobre um tema capixaba, como Camarão de Graça Aranha, ela faz parte da literatura capixaba. Jair Campos é capixaba. Você falou de Ribeiro Couto, não foi isso? Que fez Cabocla. Isso. Então, com isso a gente está engrossando, então fortificando a nossa literatura capixaba, enfraquecida pela falsa dialética, pela falsa lógica, pela falsa capacidade de abordar esses elementos. Mesmo aos 75 anos, Renato, tracinho Nato, possuía cabelos fartos e brancos e um corpo volumoso, mais ágil. Não é mera coincidência que seu nome significa renascido. É o Renato, é o renascido. Parecia querer reproduzir a estampa da imortal Moby Dick, trouxe um grande cachalote branco, luminoso, que no passado derrotou o mal da ignorância e da feiura, encarnado nos rarrabes da vida. Essa baleia, matéria-prima de lendas, tal como Renato, perdeu as carnes na luta que venceu. Mas ambos cumpriram a maior missão de um ser que quer fazer-se literatura, tornar-se literatura. Manteve a memória da guerra na alma esculpida em seu esqueleto, que visto de longe parece com estrofes de versos ricamente melódicos e ritmados, tendo ao fundo belíssimas metáforas humanas. E após seu passamento, seus ossos, tais qual o do agora Santo Anchieta, passaram a fazer milagres, pois registraram em quibis as batalhas enfrentadas pela descomunal baleia que um dia desejara apenas acompanhar o navio, embelezando a sua viagem com saltos e malabarismos poéticos. Mas quando, sob a forma de um leitor, o vento sul bate, tira deles uma canção ilusória, sedutora e pacífica, capaz de curas quânticas, tão absolutas quanto as de relíquias de santos. Ao escritor, tudo é permitido em nome da literatura. A abrangente obra de Renato Pacheco é o sonho de um escritor completo. A determinação e o brilho de seu caminho literário e humano
fizeram com que ele deixasse de ser mais um na multidão e o transubstanciaram em o escritor. A marca de seus passos o segue. Obrigado. Ora, no passamento de Renato, ele escrevia um poema, uma carta, testamento. Se eu trouxesse o original, estaria cheio de lágrimas. E a minha versão original, né, eu iria fazer uma declamação no estilo Maria Firmina, ia descabelar o passinho, usar uma máscara branca com sombra, com uma carteira. E Reinaldo falou, não, pelo amor de Deus, não, sobriedade, sua palestra são sóbrios, não faz negócio desse não. Eu queria um pedestal para fazer em pé, e mexer os braços, mas não pode, né? O Pedrinho já falou que eu balanço muito, e saio de foco, aí ia ser uma coisa dracônica. Então vamos fazer sobriamente. A arte da guerra. Preso em trancoso bruto, trancado não pelo repouso contínuo no pulso, mas sim pelo descanso eterno no supercílio, no soco direto da aranha venenosa na trilha do rio, fui a nocaute por meio da cegueira de Borges e Homero. Porém não quero ser cego, Assum, Negro, Otelo, para assim cantar melhor do que quero. Cantando a meio vapor pelo rio, já sou mais rápido do que a visão fugidia que a mira líquida da crítica divisa em meu exílio. Morrendo de saudade por bolhas de varíola, trazidas pelas picadas da aranha no lugar de olhos, prefiro não ficar cego por enquanto, e por enquanto se torna bastante, o bastante, basta antes. Ando tão ocupado vendo que não tenho tido tempo para envelhecer, como você, Renato Pacheco. Por isso não lhe escrevi antes foi bastante. A arte da guerra é a da espera. Temos de sobreviver por eras. A espera que o inimigo pereça pelo mal que reside em seu destino e que o envenena. Não por nossas mãos, pois em peçonhência a ele nos igualaríamos. Tal como a cura psicanalítica garantida em prazo de 200 anos, temos de sobreviver a ele lutando a guerra sem travar do ticumbi. Pois na guerra travada com as armas do mal, ele seria vencido no segundo, tornando-nos os herdeiros reais do reino decaído. Paraíso perdido contra o qual nos voltamos em revolta que lançamos contra ele tudo em volta. Tudo volta em outros, Miltons, Renatos, vivos, e nós, seus filhos, em eterno retorno do vício. Em você, Renato, o Renato, renascido por mandiga trazida do berço Pendragon, étnico, genético, agônico, a ele sobrevivendo, se transformando em sabedoria, que vai além da livraria com que disputariam se você coubesse dentro de uma poesia. E de que você se livraria com o seu sorriso largo, sábio, aberto, que anterior ao pensamento o entenderia. Renato, renascido pela palavra do belo, não é o que se mata, é o que ressurge da assassina faca da fênix, que vem refazer o menino para que possa cumprir o seu destino. Renascer por autoconcepção do saber, em modo perpétuo, partenogênese. A arte da guerra é a da espera. Temos de saber sobreviver por elas. Estar no inferno sem desesperar é o mesmo que estar no céu em espera. Sabê-lo, eis o segredo para se manter atualizado no degredo do lar perpétuo. A arte da guerra é a da espera. Você continua ganhando o jogo, espere e verá. Por elas, seguindo seu exemplo, não terei tempo para envelhecer. Por elas, a arte da guerra foi e era a espera. E a esperança não se desespera. Espera, neném. Veja, olhe lá. Abre-se a esfera da terra. A arte da guerra é a da espera. Não tenho tempo para envelhecer. A arte da guerra é a da espera. Espere em paz, Renato. Obrigado.